Teologia da prosperidade, o que é e o que ensina. Mateus, capítulo 16, versículo 26, nós lemos o seguinte: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Essa teologia, chamada teologia da prosperidade, tem como pai um escritor já falecido, por nome Kenneth Hagin. Foi um grande escritor. Seus livros escritos em inglês foram traduzidos para o português e dificilmente se encontra casas de crentes que não tenham pelo menos um exemplar de um dos livros publicados por Kenneth Hagin. Ele descobriu uma coisa na Bíblia que até então nunca ninguém tinha mencionado. Ele descobriu que Jesus era uma pessoa rica, que Jesus andava de Cadillac, que Jesus tinha uma suntuosa casa em Jerusalém, que Jesus andava com roupa de grife Pierre Cardin e outras coisas mais que indicava uma situação econômica muito boa. Ora, todo leitor da Bíblia Sagrada que a lê atentamente jamais poderia chegar a essa conclusão. Até nós encontramos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, que Jesus no céu era rico, mas ele se fez pobre aqui na terra, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos de bênçãos celestiais. E a prova concludente de que realmente Jesus não era pessoa rica está no fato do seu nascimento. Não que ele tivesse nascido numa manjedoura, porque a situação era ocasional. O decreto do imperador obrigava que os cidadãos, cada qual se alistasse na sua terra, e era de admitir-se que Belém estivesse cheia de pessoas visitantes que estariam também cumprindo o seu dever cívico. E as estalagens estavam ocupadas. Mas o caso é o que registra a Bíblia a respeito da atenção de Jesus no que concerne a sua condição de cidadão judeu, o que a lei obrigava para os cidadãos que fossem crianças nascidas do sexo masculino, que deveriam oferecer uma saudação ou um oferecimento que podia ser de um cordeirinho, mas que, em sendo a pessoa pobre, poderia apresentar um par de rolas ou 2 pombinhos. E o que é que nós notamos na Bíblia que a família de Jesus apresentou em se tratando de uma família pobre? Diz o texto do capítulo 2 de Lucas que Maria e José foram ao templo, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias de purificação dela, segundo a lei de Moisés, que eram 33 dias sem poder pôr o pé no templo, mais 7 dias em casa, ao todo 40 dias, se fosse filho homem, ou se fosse filha, 80 dias. Então Maria foi ao templo e, segundo está escrito na lei, no livro de Levítico,
todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e deram a oferta segundo o disposto na lei do Senhor. O que eles ofereceram? Um par de rolas ou 2 pombinhos. Essa foi a oferta da família de Jesus, mostrando que, ao contrário do que anuncia essa chamada teologia da prosperidade, a família de Jesus era pobre e não rica, como essa teologia chegada dos Estados Unidos anuncia. Então, alguns ensinos mais que nós notamos nessa teologia é que o crente deve declarar que já tem o que Deus prometeu nos textos bíblicos, e tal confissão pode trazer saúde e prosperidade financeira. Então ele admite que, feita a promessa na Bíblia Sagrada, ele já deve contar com aquilo e deve ter, então, já essa suposta abastança que eles admitem que vem através do ensino dessa teologia. Agora, queremos dizer que também essa teologia ensina que uma negação ou uma confissão negativa, por sua vez, é reconhecer a presença das condições indesejáveis. Em outras palavras, se a pessoa nega a existência da enfermidade, e ela simplesmente deixará de existir. Isso é mais ou menos o ensino ligado à chamada seita ciência cristã. Está contrário ao ensino da palavra de Deus. Então nós dizemos que Deus é soberano e nós somos servos. O Senhor Jesus nos ensinou, na chamada oração do Pai Nosso, a pedir: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, como servos, nós ficamos na dependência de Deus, como diz o texto da palavra de Deus, e assim aguardamos a providência de Deus e não naquela exigibilidade que a confissão positiva determina que façamos, como que querendo obrigar Deus a dar aquilo que nós achamos que deve dar. Então a Bíblia diz que devemos confessar nossas culpas para que sejamos sarados. Essa declaração encontramos no capítulo 5 de Tiago, versículo 16. E isso não parece ser confissão positiva. Diz o apóstolo Tiago que confessemos os nossos pecados, não pecados cometidos contra Deus, mas pecados cometidos contra nossos semelhantes. Podemos fazer uma confissão mútua de erros que às vezes cometemos ocasionalmente, que devemos então chegar e pedir a Deus. Queremos dizer mais que Deus é Senhor e soberano, e na palavra de Deus nós somos também recomendados ou admoestados para que nós nos contentemos com as coisas que nos são dadas por Deus e não fiquemos nessa atitude de exigência, como se Deus fosse obrigado a dar. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11 até o versículo 13, ele escreveu o seguinte: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como
a padecer necessidades. E ele conclui: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o cristão é a pessoa que sabe se contentar com o que tem, e ele admite que Deus, então, é o que pode suprir as coisas no tempo próprio, e nós devemos aguardar essa providência de Deus. É verdade que a doença é consequência da queda no Éden, como diz a Bíblia Sagrada: por um homem entrou o pecado, pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Precedendo a morte, muitas vezes, as pessoas são assoladas pelas doenças. E agora? O que vamos fazer? Então, queremos dizer que não podemos dizer dogmaticamente que toda doença seja decorrente de pecado cometido na vida, como ensina a teologia da prosperidade. Há situações que podemos dizer que sim. Por exemplo, um caso específico na Bíblia Sagrada, o caso de Miriam, que murmurou, conforme registro de Números 12:10, e ficou leprosa. Mas não quer dizer isso que todos os casos de enfermidade possam ser atribuídos a pecados na vida da pessoa, e muito menos que a pessoa não tenha fé. E por isso acontece isso. Nós encontramos homens de Deus na Bíblia Sagrada que ficaram doentes e nem por isso podem ser acusados de qualquer falta de fé e muito menos de terem pecado. Por exemplo, quando nós lemos a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo falando de uma enfermidade quase que permanente de Timóteo, e ele recomendou que usasse remédio ou pelo menos vinho, como se fosse um tipo de remédio para aliviar. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Quem poderia imaginar, se a teologia da prosperidade fosse correta no seu ensino, que toda enfermidade é proveniente de desobediência a Deus, como poderia este homem, usado por Deus, pastor de igreja, ser acometido de uma frequente enfermidade? Ele estaria em pecado? Certamente que não. O apóstolo Paulo o tinha em grande estima como um homem fidelíssimo a Deus. E outra referência que temos aqui na Bíblia Sagrada, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, ele menciona outro obreiro de valor que também ficou doente. Diz o texto o seguinte: Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Então, esta posição da teologia da prosperidade, ela não encontra apoio na Bíblia Sagrada e ainda traz para os crentes que eventualmente sofrem enfermidades uma colocação que ainda rebaixa mais o cristão por admitir que ele está doente porque pecou ou que está doente porque tem falta de fé. Não podemos fazer uma coisa como essa. Agora, o que a Bíblia diz sobre riqueza e sobre pobreza? Nós, abrindo o livro de Provérbios, no capítulo 30, nós vamos encontrar que o escritor bíblico, ele está dentro de uma situação de normalidade. Não era rico e não era pobre. Era uma pessoa que não tinha abundância, mas também não tinha necessidade, e é o que ele pedia a Deus que mantivesse com ele essa situação. Provérbios capítulo 30, versículo 8 e 9.
Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Então, uma posição equilibrada é a situação ideal para uma pessoa que serve a Deus, muito embora isso não signifique que, se ele tiver riqueza, ele não pode servir a Deus. Capítulo 6 de 1 Timóteo, nós vamos ler o apóstolo Paulo também falando do mesmo ponto de vista de equilíbrio financeiro, para que a pessoa viva uma vida quieta, normal, sem altos e baixos. Então diz ele: nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Por quê? Porque os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. E diz ele mais: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Aí está uma posição bíblica recomendada pelo apóstolo Paulo, que podemos ser ricos, mas que não ponhamos o nosso coração na incerteza das riquezas, que a nossa confiança esteja extremamente colocada em Deus. É a recomendação da palavra de Deus. E nós temos então que, assim vivendo, estamos dentro da vontade de Deus para conosco, e devemos tomar cuidado também com certas interpretações capciosas da Bíblia Sagrada, quando a Bíblia não diz isso. Vou ler para os prezados ouvintes o texto que está em Marcos, capítulo 10, versículo 30, e a interpretação que é dada nos livros da chamada Teologia da Prosperidade. Diz o texto bíblico. Vou começar no versículo 28 deste capítulo 10 de Marcos. Pedro começou a dizer a Jesus: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Ora, observe só como é interpretado esta passagem bíblica pelos teólogos dessa prosperidade. Dizem que se você der para a causa do Evangelho, receberá 100, de 10 receberá 1000, de 1000 receberá 100.000, de uma casa e recebe 100 casas, ou um valor equivalente. Concluindo, dê um avião e receba 100 vezes o valor do avião. Em resumo, Marcos 10 e 30 é uma transação econômica de grande rentabilidade. É certa esta interpretação? Este versículo especificamente está falando desses que abandonam casa, família, por amor de Jesus e do Evangelho. Estes receberão um retorno no sentido de serem parte de uma comunidade
de uma igreja de crentes. E esta comunidade ou igreja nova, que eles consideram uma multiplicação de relações, muitas das quais são, no final das contas, mais íntimas e espiritualmente significantes que relações de sangue. Quer dizer, então, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, é certo que perdemos certas amizades do tempo quando andávamos fora da presença de Deus. Mas também ganhamos em número de pessoas que se tornam nossos irmãos, nossas irmãs, nossas mães, usando a linguagem que Jesus declarou, quando disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e procuram falar-te. Jesus olhou para os presentes e disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus está falando, recebe 100 vezes tanto em irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. Só que as pessoas que dessa chamada teologia da prosperidade omitem quando o texto diz com perseguições. Aí eles omitem porque não interessa a chamada teologia da prosperidade mencionar que o cristão pode sofrer perseguições por se tornar cristão. Então, prezados ouvintes, que leiamos a Bíblia com cuidado, sempre procurando atender às regras de hermenêutica, para que não saiamos a ensinar coisas que a própria Bíblia não diz. Há uma proibição. Não podemos aumentar, não podemos diminuir. Apocalipse 22, 18 e 19.